gente continua, de certo modo, falando do Paraná e também das lavouras de trigo, mas agora falando um pouco a respeito do regime de chuvas que ocorreu em especial entre os dias 6 e 16 de julho, que, de acordo com a Earth Daily Agro, ele trouxe um alívio para alguns estados, para o Paraná, parte do Mato Grosso do Sul, parte do estado de São Paulo também, atingindo ou, de certo modo, salvando algumas culturas, como o próprio trigo e também a cana-de-açúcar. Quem explica o levantamento e como que está esse cenário da umidade de solo, das precipitações e como que atingem a lavoura é o analista Felipe Reis, que participa conosco desta edição de Agricultura BR. Felipe, obrigado pela sua participação mais uma vez. A impressão que tem ali, principalmente no norte do Paraná, parte de São Paulo e parte do Mato Grosso do Sul, é que choveu, mas poderia chover mais. O que nós temos de pontuação em torno deste cenário, já que algumas culturas nestes estados, principalmente Paraná e Mato Grosso do Sul, acabaram tendo reduções drásticas de produtividade. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os telespectadores. É isso mesmo. A gente teve, sim, nos últimos dias, um volume de chuvas bem acima da média. Quando a gente olha para os últimos 10 dias, basicamente as chuvas ficaram concentradas ali entre dia 8 e 10, 11 de julho, a depender da região. Claro, aumentou a umidade do solo. Paraná está o centro-norte de todo o estado do Paraná, estava com a umidade de 20% a 30% abaixo da média, quando a gente faz a média dos últimos 15 anos. Hoje está 20% a 30% acima da média. Então isso traz sim um fôlego para o trigo, para a cana, mas quando a gente tem um volume de chuvas concentrado em poucos dias, isso não é tão positivo, como se a gente tivesse tido um volume bem menor de chuvas, só que durante muitos dias consecutivos. Então a gente teve, dependendo das regiões, o norte do Paraná, por exemplo, teve aí entre 15 a 30 milímetros de chuva entre os dias 8 e 10 de julho, enquanto a média ali seria 6 milímetros, algumas regiões 7 milímetros. Seria melhor ter tido 2, 3 milímetros por dia, mas durante 10, 15 dias consecutivos. E quando a gente olha a previsão para os próximos dias, a gente já observa a volta da seca, ou seja, foram chuvas passageiras, né? Colabora para aumentar a umidade do solo, só que não é suficiente para garantir uma boa produtividade ou mesmo para recuperar totalmente as condições das lavouras, principalmente de cana-de-açúcar, né, que já vem sofrendo com a seca aí desde o início de maio. Então, algumas regiões precisam de mais chuvas e isso não está previsto, pelo menos pelo modelo europeu ou pelo modelo americano, para os próximos 10 dias. Aliás, só para terminar este ponto, além da seca, da baixa precipitação esperada para os próximos 10 dias, a gente tem uma inversão do cenário quanto às temperaturas, que vinham abaixo da média nos últimos dias, mas para os próximos dias deve ficar 2, 3, dependendo do modelo climático, até 5 graus Celsius acima da média. Temperaturas elevadas aumentam a evapotranspiração e, se associada com seca, que é o que está previsto, isso diminui ainda mais a umidade do solo, que é um fator determinante para que se tenha uma boa produtividade. Felipe, nós estamos, se eu não estou enganado, nós estamos num momento de neutralidade, nem influência de El Niño e nem de Laninha, neste momento pelo menos. O que vai determinando esta situação? Porque quando a gente fala de ter 2, 3 graus acima da média, até 5, num período que chove menos no centro-sul do Brasil, significa que nós podemos ver aquelas queimadas que estavam ocorrendo, elas também terem um desempenho maior por conta dessa falta de chuvas e de umidade no ar propriamente dito. Como é que está essa questão de influência e o que deve acontecer com o Laninha predominando na posterior a este cenário? Esse é um ótimo ponto, Fabiano. Todo mundo tem visto que as queimadas no Brasil em 2024 foram historicamente altas, e isso e o que explica isso, pelo menos um dos pontos, é sim a seca associada às altas temperaturas. Sabemos que as temperaturas das últimas semanas têm sido um pouco abaixo da média, mas em maio e boa parte de junho,
as temperaturas ficaram acima da média e nós já estávamos sob seca, né? Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, esses 3 estados principalmente sofrendo muito com a seca, o que resultou ou colaborou a resultar aí ao aumento, a incidência de queimadas no país. Em relação ao ninho, laninha, nós estamos num período de neutralidade. Os modelos climáticos, o próprio NOAA, talvez seja o mais reconhecido, mais famoso, ele vem adiando cada vez mais esse início do laninha. Em fevereiro, ele apontava uma boa chance de início do laninha em junho, depois passou para julho. Agora estamos entre agosto e setembro, com uma maior possibilidade em outubro. Caso o laninha estivesse já ativo, nós teríamos um cenário de temperaturas abaixo da média. Só lembrar ali 2021, quando nós tínhamos um laninha ativo, nós tivemos 3 geadas de alta intensidade, forte, num espaço curto, entre o fim de junho e fim de julho, né? O que não é típico do Brasil ter 3 geadas fortes dentro de 5 semanas. Então, isso seria positivo até mesmo para diminuir a incidência de queimadas. E falando aí para a agricultura, temperaturas abaixo da média, elas diminuem a evapotranspiração, só que trazem possibilidade de geadas. A gente ainda está colhendo milho e safrinha. Então, por um lado, para o trigo, ele é positivo porque diminui a evapotranspiração, mantém a umidade do solo num patamar mais favorável, só que pode resultar em geadas, queimando as plantas, para o milho, até mesmo para a cana-de-açúcar, ali no norte do Paraná. Isso pode trazer um prejuízo. Então, tem um ponto negativo e um ponto positivo. Só para lembrar que o Laninha, a gente sabe que ele está ativo ou não, e o El Niño também, quando a gente faz a medição da temperatura da superfície da água do Oceano Pacífico, numa região chamada Ninho 3.4. Né? Então, quando durante aí 3 meses consecutivos a temperatura das águas estão em torno de 0,6 a 0,8 abaixo da normalidade durante esse período consecutivo, então nós temos o Laninha, que é um fenômeno climático. Apesar de acontecer lá no Oceano Pacífico, isso vem afetando o clima não apenas no Brasil, não apenas no Oceano Pacífico, mas no mundo inteiro. Então isso ainda não ocorreu. Há uma possibilidade de que o Laninha fique ativo já no fim de agosto, setembro. Tá? Então esse é o ponto que a gente tem que prestar bem atenção. Felipe, para encerrarmos a nossa entrevista, até porque na sequência a gente vai ter uma programação muito especial voltada para a pecuária de corte, mas o que nós temos visto também, e isso está muito relacionado ao mercado, é a disposição não só de animais prontos para abate, né, que já teve um grande abate, só para contextualizar, um grande abate no acumulado do ano, mas a pastagem disponível no Brasil ficar muito menos disponível, e isso faz com que tenha essa redução. Os dias de escala de abate caíram bastante, isso é bom porque a arroba do boi sobe, mas tem pouca gente que está conseguindo aproveitar estes cenários. Pensando nessa umidade de solo, em precipitações chuvosas em áreas do centro-oeste e do sudeste do Brasil, o que a gente tem de expectativa de chuvas? Desculpa, Biano, cortou um pouquinho a ligação. Pode repetir a pergunta, por favor? Cortou um pouquinho após você ter explicado o cenário de menor oferta de animais. Então, menor oferta de animais, melhorou o preço da arroba do boi, mas, por outro lado, você tem pouca disposição, pouca gente está conseguindo aproveitar ou está conseguindo nos próximos dias. Isso porque também não tem pasto. Pensando aí nessa situação de chuvas no centro-oeste, no sudeste do país, principalmente, o que a gente pode esperar para os próximos dias, para daqui a 30, 40 a gente ter alguma pastagem melhor disponível para o pecuarista brasileiro? Certo, agora sim. Essas chuvas que ocorreram em julho, né, que trouxeram uma maior umidade do solo, talvez até mesmo provavelmente não foram suficientes para que se resulte num maior aumento da oferta de capim para os animais. Tá? Então, para os próximos 10, 15, 20, até 30 dias, a gente não deve ter um cenário de melhor disponibilidade de capim para os animais. Então, esperamos que o cenário continue o mesmo, ou seja, capim seco,
né, principalmente ali já no fim de julho, já porque a seca já está voltando com temperaturas um pouquinho acima da média. Isso deve aí resultar um capim um pouquinho mais seco. Agosto, a gente também não tem uma perspectiva de chuvas acima da média. Então, esse cenário de oferta restrita de animais, porque os produtores estão com dificuldade de terminá-los, baseado aí no capim, isso deve continuar pelo menos pelo curto prazo, curto até mesmo médio prazo, até ali em setembro, esse cenário não deve ter uma alteração significativa.